Licença, licença, nessa floresta eu quero entrar. Licença, licença, nessa floresta eu quero entrar. Sou mata bruta, não ando sozinho. Eu vim aqui foi pra guerrear. Pisar no chão, caboclo, pisar no chão devagar. Olha eu, gente, eu vim foi aldear. Olha eu, gente, eu vim foi aldear. Licença, licença, nessa floresta eu quero entrar. Licença, licença, nessa floresta eu quero entrar. Sou mata bruta, não ando sozinho. Eu vim aqui foi pra guerrear. Pisar no chão, guerreiro, pisar no chão devagar. Olha eu, gente, eu vim foi aldear. Olha eu, gente, eu vim foi aldear. Eu sou Nailton Muniz Pataxó, um dos caciques do posto indígena Caramuru, Catarina Paraguaçu. Eu sou filho de Lucília Francisca Muniz, Manuel Pereira de Andrade. Fui eleito em 1975, particular, a minha família, para a gente voltar, retomar o nosso território, que foi todo vendido pelo Serviço de Proteção aos Índios, SPI, e por isso passei de 75 até 82 articulando nosso povo. Consegui mobilizar 16 famílias e que deu um total de 64 parentes, né, indígenas, e com esses nós voltamos em 82 e ocupamos a primeira fazenda dentro do nosso território, uma fazenda denominada Fazenda São Lucas, e isso foi em 19 de abril de 82. Naquela época era uma época de campanha política, né? Estava saindo Antônio Carlos Magalhães para entrar o Clériston Andrade. Essa ida para lá, esse apoio que recebemos de volta no nosso território, o presidente da FUNAI era Paulo Moreira Leal, e Paulo Moreira Leal só deu apoio porque entrou em combinação com Antônio Carlos Magalhães para apoiar os índios na terra e tornar a tirar, porque os fazendeiros da região não queriam apoiar o Clériston Andrade. Então, para os fazendeiros apoiar, eles deram apoio para a nossa ocupação e depois garantindo aos fazendeiros que ia tirar os índios. Os fazendeiros insistiram que só votava no Clériston Andrade, só apoiava a campanha de Clériston Andrade se tirasse os índios antes da eleição. E assim arrumaram uma outra terra numa região denominada Almada, que ficava no município de Uruçuca. E assim começou a política de pressionar os índios para sair da terra, né, para eles cumprir com os fazendeiros, né, e conseguiu convencer um maior grupo na época, que era o grupo liderado pelo cacique Saracura, e a família Muniz resistiu à transferência, não aceitou a transferência, e por isso, né, a gente entramos com um mandado de segurança pedindo aos índios que a FUNAI transferiu de volta. E os índios voltaram, a juíza deu liminar favorável, voltaram, e nós continuamos a trabalhar, reivindicando, na época era 36 mil hectares, porque as lideranças tinham se confundido, porque
a terra foi demarcada começou em 26, os fazendeiros criou o problema, parou a demarcação, retomou a demarcação em 36 e foi concluída em 38. Então, por causa disso, os índios reivindicavam 36 mil hectares de terra. Mas foi pedido uma perícia e descobriu que era 54.105 hectares de terra e a gente começamos a lutar. No ano de 1983, tornaram apresentar uma outra proposta de transferência dos índios novamente. O mesmo grupo que foi transferido para Almada aceitou a transferência para Camamum, né, uma aldeia onde hoje chama Nova Vida. Foi transferida, a família Muniz tornou a resistir, não saiu do território. E continuamos a viver junto e reivindicando, viajando para Brasília, para a gente, né, conquistar o nosso território, pedindo demarcação. Depois descobrimos que o nosso território era demarcado, né, que foi concluído em 38. Aí começamos a fazer a luta pedindo a desintrusão da área, e essa desintrusão nunca saía. A FUNAI entrou com um mandado entrou com um processo de ação de nulidade de título que o governo da Bahia tinha dado aos fazendeiros. E por isso a gente começamos a andar para Brasília, pressionando as autoridades para o julgamento dessa ação. E isso se arrastou por 30 anos, né? E não julgaram essa ação. E nós começamos a se revoltar com a demora da justiça. E aí ocupamos uma área de 3 fazendas, da Fazenda Bom Jesus, Fazenda São Sebastião e Fazenda Paraíso. Veio a reentregação de posse, tiraram nós. E passado alguns meses foi uma equipe para Brasília para reivindicar a volta para essas fazendas. O Galdino viajou junto e em Brasília botaram fogo no Galdino vivo. E aí nós se revoltamos e começamos a fazer as nossas ocupações, né, sem o apoio da FUNAI. E assim a gente foi crescendo. Ganhamos a manutenção de posse dessas fazendas. Quando o Galdino morreu, o presidente da FUNAI era Júlio Gag, foi acompanhar o velório de Galdino e nós chegou lá, prendeu o presidente da FUNAI e no outro dia o presidente da FUNAI teve que ir fazer retomada junto com a gente, de pé pelo mato, e assim a gente conseguiu ganhar a manutenção da Fazenda São Sebastião, Fazenda Bom Jesus e Fazenda Paraíso. E aí depois que a gente ganhou a manutenção de posse, a gente liberou o presidente da FUNAI. O presidente da FUNAI foi embora. Isso foi em 97. E ficamos de 97 até 99. No dia 16 de novembro de 99, nós ocupamos mais 10 fazendas. Deu um problema, a polícia entrou para tirar os índios. Morreu 2 policiais. E aí o fazendeiro da Fazenda Milagrosa aceitou a negociação. Foi a primeira negociação que saiu. Os índios permaneceu e a FUNAI trouxe a equipe técnica de avaliação, avaliou as benfeitorias do fazendeiro e pagou bem pago. Os outros fazendeiros aceitou também medir a área deles e daí por diante a gente começamos a fazer as ocupações. Fizemos essas ocupações e fomos crescendo nessas ocupações, saindo de Pau-Brasil para Itaju do Colônia. E no decorrer desses 30 anos a gente conseguiu ocupar a região de Itaju, toda a região do Panelão, região das Alegrias. Ficou faltando uma área, que era a área da Bacia Leiteira, que só tinha fazendeiro, que era chefe de pistolagem, era chefe de jagunço, né? E a gente, quando fizemos essa ocupação nessa região toda de Itaju do Colônia, a gente ficou mais ou menos preparado para retomar o resto. E aí, essa retomada do resto foi uma retomada muito perigosa para os índios, porque era só os fazendeiros ricos que tinham suas pistolagens, mas a gente conseguiu, né, a vencer a esses fazendeiros. E no dia 12 de abril de 2012, a gente voltamos para essa região, né?
e aonde ocupamos tudo. E quando foi no dia 19 de abril de 2012, a gente conseguiu tirar o último fazendeiro, né, do território. Então a primeira ocupação que a gente fez na Fazenda São Lucas foi em 19 de abril de 82. Em 19 de abril de 97, queimaram o Galdino vivo, né, em Brasília. Em 19 de abril de 2012, nós tiramos o último fazendeiro do nosso território. Tiramos o último fazendeiro do nosso território. A equipe técnica de avaliação foi para o campo, avaliou todas as fazendas, e a equipe de demarcação foi também para a área, né? Demarcou a área, emplacou, empiquetou, e nós ocupamos a área toda, criando novas aldeias em volta, né, da nossa área, do nossa extrema. E hoje a área é toda ocupada, toda legalizada. Estamos trabalhando, né, agora com o plantio, em busca de ter a nossa alimentação garantida para sustentar a nossa comunidade. Antes de nós voltar para nosso território, a minha mãe era quem rezava a gente, era quem recebia encantado para nos orientar fora da área, e falou que se nós conseguisse entrar na terra, né, nós entrar firme na terra sem aceitar a negociação, ninguém ia tirar nós. E se nós entrasse e aceitasse uma negociação, não voltava mais para a área. Então por isso a gente ficamos com essa recomendação dela na nossa cabeça, né? Voltamos para a terra e a gente conseguiu, com o nosso ritual, o nosso poranci, né? A gente conseguia outras pessoas também receber encantado, e junto com a minha mãe nos aconselhava, e aí a gente colocava a vontade que tinha de fazer as retomadas, e os encantados orientavam como a gente poderia fazer. E a maior parte das retomadas a gente fez com o ritual, com o poranci, dançando poranci, cantando, chamando os encantados, amedrontando os fazendeiros e tomando posse de tudo aquilo que pertencia às nossas comunidades. Só teve a parte da bacia leiteira que precisou de duas coisas: precisou dos encantados e precisou de uma disputa, né, com os fazendeiros, onde os índios venceu nessa disputa, foi vitorioso, e hoje nós somos donos do nosso território, né, e conseguimos toda a demarcação de 54.105 hectares de terra, né? E graças a Deus hoje a gente estamos juntos, estamos lutando, sofrendo outras pressões, porque fazendeiro ainda quer voltar para o território. A gente tem, às vezes, na FUNAI também pessoas que querem enriquecer às custas do território indígena, né? Mas tem outros que apoiam, tem outros que trabalham para, né, nos apoiar a garantir, né, o domínio de nosso território. E por isso a gente acreditamos muito que o encantado, ele é um mensageiro de Deus que está aí para nos ajudar e direcionar qual o caminho que devemos andar. E graças a Deus, né, a gente somos cuidadosos com isso. Toda sexta-feira nós temos nosso poranci, né, para reforçar, para estar chamando a atenção da juventude, porque quando foi colocado na nossa comunidade a escola de formação de liderança, a gente conseguiu convencer o jovem, e foi o jovem que conseguiram a desintrusar a nossa área, botando 396 fazendeiros para fora do nosso território, e hoje, graças a Deus, somos nós que tomamos conta do nosso território. Quando eu fui eleito em 75, né, eu articulei o povo, né, 7 anos, né? 7 anos. E nesses 7 anos, né, que eu articulei, eu andava por terra, eu andava de barco, eu andava de canoa, andava de ferry-boat pelo mar para atravessar para outro lado, aonde eu era informado que tinha parente. E dessa caminhada a gente fez a música, né,
para manter a história da caminhada, né? Eu vou cantar aqui. 7 anos eu andei pelo mundo, outros 7 anos eu andei pelo mundo, outros 7 eu andei pelo mar, procurando o meu juremeiro e a rainha do meu Jurema, a rainha do meu Jurema, rainha de opinião, traz a sua coroa de ouro e a sua espada na mão, traz a sua coroa de ouro e a sua espada na mão. Guerreiro vem ver, guerreiro vem cá, guerreiro vem ver a sua aldeia como está. Ô guerreiro vem ver, ô guerreiro olha, ô guerreiro vem ver, ô guerreiro olha, guerreiro vem ver, guerreiro vem cá, guerreiro vem ver a sua aldeia como está. Ô guerreiro vem ver, ô guerreiro olha, ô guerreiro vem ver, ô guerreiro olha. Na folha da patioba eu bato e ninguém escuta. Na folha da patioba eu bato e ninguém escuta. Eu nasci na mata virgem, eu me criei na mata bruta. Eu nasci na mata virgem, eu me criei na mata bruta. Eu tava sentado na pedra esperando o meu leão passar. Eu tava sentado na pedra esperando o meu leão passar. Pisando na nossa aldeia, o tronco do Jurema. Pisando na nossa aldeia, no tronco do Jurema. Ia, ia, rio, ia, ia, rio, ia, ia, rio, ia, ia, rio. Tava na mata fraquejando, índio guerreiro passou me chamando. Eu tava lá na mata, dois fraquejando, índio guerreiro passou me chamando. O território, ele é um patrimônio, né, histórico assim, da comunidade, aonde é a vida da comunidade, né? A gente considera a terra como nossa mãe, como a nossa vida, é ela que sustenta a gente pisa em cima dela, ela nunca reclamou, é ela que produz a alimentação para os nossos filhos, nossos netos, para nós também. É na floresta que a gente tira o sustento para a nossa sobrevivência, onde a gente tem caça, onde a gente tem pássaro. Então a terra ela é uma de grande importância, né, para a vida do índio, porque o índio que não tem terra, ele não tem vida. Então essa terra a gente lutou para recuperar, porque a gente sempre soube o valor que a terra tem e a gente sempre sentiu a falta que ela fazia para mim e para o nosso povo, e assim a gente lutou. As árvores, a gente considera, respeita as árvores como
qualquer um outro ser humano, um ser vivo que tem a sua vida, que ajuda a nós a viver. É as florestas, é as árvores que produzem o oxigênio para a gente respirar bem, é as árvores que puxam a água, né, de lá de baixo para ela sobreviver. E como é muitas árvores puxando essa água para sua sobrevivência, sobra que faz as nascentes dos garapé para se formar os grandes rios. Essa água todo mundo bebe, a comunidade, as caças, os pássaros. Então as árvores a gente considera como um professor, como uma lição para a gente, uma lição de vida. Na floresta tem variedade de árvore, uma diferente da outra, e eles vivem tudo junto ali em harmonia. Você não vê uma árvore brigando com a outra, você não vê a árvore ter ganância, né? Cada um faz do seu jeito, cada um vive do jeito que pode, considerando todo mundo junto em harmonia. Então a gente entende que ali é uma lição de vida para a gente se dar bem com os nossos parentes, viver bem, não brigar um com o outro, ser unido para fazer os trabalhos coletivos, né? Então a criação da floresta, ela é junto com todos, né? Que eles criam, né? Ali os rios, que eles criam as caças, que eles criam os pássaros, né? Muitas árvores frutíferas, né? Dá fruta para as caças comer, outros têm semente e fruta para os pássaros comer. Então essa natureza, né? A gente entende que ela é uma universidade, né, para a gente aprender dentro dela, aprender a respeitar ela, descobrir qual é a nossa comida, descobrir qual é o medicamento que nós vamos tomar. Você tem o jatobá, que ele é um grande remédio, estimula, faz o seu sangue circular, né, de uma maneira controlada no seu corpo. Então nós temos o próprio jatobá, que também é alimentação. Dentro dela tem os jabuticabra, que é nativo dentro da floresta, tem o piqui, enfim, né, tem variedade de frutas onde sustenta o nosso povo, sustenta as caças, sustenta os pássaros. Então ela é de grande importância. A gente sabe que se acabar a floresta, nós podemos morrer sufocados. Por isso os índios têm uma consciência de preservar, de cuidar da floresta, porque sem a floresta a gente não tem vida. A história de formação de liderança, quando eu senti que eu comecei a retomar as terras, né, com os anciãos, né? As primeiras lideranças lá foi Gino, que era tio meu, minha mãe, Lucília, Eusébio, Ursulino, Desidério, né, Pedro, Juvenal, enfim, os anciões. Depois esse povo foi morrendo, né? Na época que começamos, em 82, eu era jovem, mas comecei com muitos anciãos. Aí desses anciãos eu ia fazendo pergunta para eles, né? Como é que era, onde eram as extremas da terra, né? Confrontava com qual fazendeiro, aqueles limites. Fui aprendendo isso e eles foram morrendo. Aí em 88 teve a luta pela Constituição, e aí morreu 3 anciãos nessa época, né? E aí eu idealizei, né, a criar essa escola de formação de lideranças. Aí começamos a viajar para Brasília para lutar pelo direito do índio na Constituinte, lutar por uma nova proposta de Estatuto do Índio. E eu comecei a levar alguns jovens. Cada viagem que ia, eu levava 2, 3 jovens, explicando a eles como era, explicando que eles tinham que aprender aquilo, porque assim como os outros velhos estavam morrendo, depois eu ia ficar velho e ia morrer também. Tinha que ficar pessoas preparadas para tocar a luta para frente, a conquista da terra para frente. Se a gente não conseguisse, né, a conquistar comigo vivo, assim como os outros morreram sem ver o resultado final, eu poderia morrer também. E aí, como tinha que viajar para Brasília, muito jovem foi se interessando, né, interessado em viajar também para conhecer. Aí começou a me ouvir, né, bastante.
e eu palestrava, citava para eles que nossos anciãos saiu dali corrido, fazendeiro e pistoleiro matando nossos anciãos. Então nós é que era o herdeiro da terra, mas também era o herdeiro da causa, era o herdeiro pela participação da luta pela conquista do território. E aí os jovens foram acreditando, né, nessas palestras, e quando chegava a escola de liderança, quando chegava no meio do ano, a gente fazia um teatro, pegava uma árvore cheia de gaia e dizia que ali era uma fazenda e que cada gaia daquela era um pistoleiro, né? Como a gente ia fazer para se defender, para fazer aquela retomada, retomava uma árvore, cada um tinha que subir nessa árvore ali, ir para cada um para um galho, dizendo que tinha dominado os pistoleiros, né, de cada fazendeiro. E quando chegava o fim do ano, a prova final para a gente saber se passou, né, de um ano para outro, aí a gente tinha que fazer uma retomada para a gente ver quem era realmente os verdadeiros guerreiros, que estava aprendendo, quem já estava saindo mais na frente um do outro. E aí eu incentivava que aquele que fizesse o trabalho certinho, que ia ganhar um presente, né? Aí todo mundo queria fazer certo, aí vinha aquela vontade de todo mundo fazer aquele trabalho para querer ser o primeiro lugar. E assim a gente conseguiu, né, formar muitos guerreiros, não muitas lideranças para conhecer, né, a fundo a parte externa, que é a parte política, essa parte, mas a gente conseguiu formar muitos guerreiros que tinham ganância pela reconquista, né, do seu território, e assim a gente conseguiu, né, a vitória. A minha mãe, sempre quando a gente estava fora da terra, acontecia pegar minha mãe chorando, né? E aí a minha mãe estava chorando, eu perguntava o que que era, né? Ela dizia que não era nada, vai. Mas sempre eu encontrava ela chorando. Quando foi um dia, adoeceu uma irmãzinha da gente, papai não tinha dinheiro para comprar remédio, para curar ela. Aí eu peguei minha mãe chorando, aí eu perguntei, minha mãe me disse por que a senhora tanto chora. Ela disse, não, é porque a gente nasceu na aldeia, vocês nasceram na aldeia, onde tinha de tudo para nós, né? Tinha o que comer, né? Tinha a nossa floresta tinha o medicamento, tinha um medicamento, a gente podia pegar uma erva para fazer um chá, pegar uma raiz para fazer um chá para a criança sarar essa febre, passar essa dor, tirava uma casca dali. E hoje aqui não tem. Então lá tinha muita coisa, era uma beleza assim, sem plantar, tudo nativo, né? Então eu fui ouvindo essa história dela e eu fiz, né, o cântico assim. Primeiro eu vou cantar em Tupinambá, né? Que meu avô era Tupinambá e minha avó era do Pataxó. Depois vou cantar em Pataxó. Copé se tabareco, poranga e baiti, quereco de uripara, quereco de uribá, quereco poce poçanga, quereco poce poçanga, quereco poce poçanga, Baihan Jurarandi, Baihan Jurarandi, Baihan Jurarandi, Baihan Jurarandi, é coberto Pamirim, é coberto Pamirim, é coberto Pamirim, é coberto Pamirim, Baihan Jurarandi, Canã Patati Petui, Baixo Se Arna Continaré, Ana Petoi Puhui, Ana Petoi Acuã, Ana Petoi Saraja Continaré, Apite Siratã, Capite Siratã, Capite Siratã, Diauí, Cão de Ismael.
na minha aldeia tem beleza sem plantar. Eu tenho arco, eu tenho a flecha, eu tenho raiz para curar. Viva Jesus, viva Jesus, viva Jesus, que nos veio trazer a luz. Bom, eu só quero aqui dizer o significado também dessa música, né? O Cobeça é Tabarecó, ela é em Tupinambá. O Canã Patati Petuí, ele é em Pachorrã, dos Pataxó. E na minha aldeia tem a tradução dessas dois que eu cantei, tanto o Cobeça é Tabarecó como o Canã Patati Petuí. Então significa, na minha aldeia tem beleza sem plantar. Como a minha mãe falava, contava a história de Onhaque, né, que jogava a flecha para cima e caía junto do pé dele, né? Então eu fui emendando essas coisas que ela falava, e daí eu fiz esse cântico aí que na minha aldeia tem, né? E dizer aqui que o meu sonho era eu sentia a maior alegria quando a comunidade me elegeu assim, como aquele cacique, aquele articulador, né, do povo que estava espalhado. Senti aquela grande alegria, fiquei feliz da vida. E em mim, no meu coração, no meu pensamento ali, na minha consciência, eu pensei que senti a vontade de dar o retorno para a comunidade que confiou em mim, era reconquistando o nosso território. Provar para eles que valeu a pena eles acreditar, confiar na minha pessoa, né? E eu ter aquele cuidado de lutar com toda a sinceridade, com todo o respeito à nossa comunidade, não aceitar transferência. Teve várias propostas para mim sair da terra, que eu ia ganhar caminhão, que eu ia ganhar uma fazenda ao meu gosto fora da terra, que eu ia receber dinheiro para tocar a minha vida. E eu respondi para eles que as fazendas ali dentro não precisavam eles gastar nada, dar dinheiro a ninguém, era só mandar o fazendeiro sair e a gente ocupar, que já estava ali. Nunca aceitei negociação, nunca aceitei me vender. E até hoje, graças a Deus, a minha riqueza é a minha consciência, né? Assim, de honestidade com a minha comunidade. Então, eu vejo tantas crianças inocentes, tantos velhinhos inocentes. Logo pensava como era que eu ia negociar uma terra, se o mesmo direito que eu tinha à terra, aquela criancinha também tinha direito à terra, né? E não sabia o que era negociação, né? Então eu não poderia fazer aquele tipo de acordo com ninguém. E graças a Deus, eu espero em Deus, eu tenho 78 anos, nasci em 31 de julho de 1946, e eu fiz agora nesse julho 78 anos. E eu, quando às vezes eu vivo, às vezes cansado, às vezes preocupado, né, dentro de casa, mas eu me lembro às vezes de uma retomada, de ajudar um outro parente, aí aquilo me dá uma saúde, me levanta daquela situação. Então a gente resolveu o nosso problema. Eu trabalhei demarcação de terra em Alagoas, com os índios Carapotó, que não tinha terra. Quem fez a retomada foi o movimento, a comissão de articulação que eu criei. Da comissão de articulação virou a POIME, que até hoje existe, que comanda 11 estados, né, que representa 11 estados. Então, eu sinto essa alegria, né? Eu pensava que quando eu resolvesse o problema de minha terra, que eu ia sentar, ia descansar, ia viver a minha vida, mas não é. Eu descobri que o meu sonho não era só resolver o problema dos índios Pataxó, mas sim ajudar a resolver o problema dos índios do Brasil, para que a gente possa, né, estar junto e fazendo com que os nossos parentes passem a maior alegria, né, que eu passei quando reconquistei o meu território. No dia que terminamos de reconquistar a nossa terra, era uma manhã que a lua saiu primeiro do que o sol, mas logo em seguida o sol vinha. A lua estava de um lado, né, e o sol vinha nascendo, né? Até que eu fiz um cânticozinho pequeno quando os índios chegaram, os guerreiros chegaram, que diz: olha, cacique, tiramos o último fazendeiro lá da beira do Rio Pardo, agora
a área está ocupada em geral aí, todo mundo, né? E que nessa hora eu estava olhando, né, o mistério, né, da natureza, a lua de um lado e o sol de outro. Aí eu cantei. Eu vi o sol sair, eu vi a lua nascer, eu vi o sol sair, eu vi a lua nascer. Na aldeia dos Pataxó, eu vi os guerreiros vencer. Na aldeia dos Pataxó, eu vi os guerreiros vencer. Então eu tenho aqui a dizer para vocês que me sinto muito feliz em ter assim uma equipe, né, de pessoas, né, que são humanos, que abraçam a nossa causa, que nos apoia, que ajuda nós a crescer, ajuda nós, dá oportunidade para nós passar a nossa mensagem para outros guerreiros que não teve, às vezes, ainda o conhecimento de como desenrolar as suas estratégias para reconquistar os seus territórios, e dizer que eu estou à disposição de outros parentes, né, porque eu me divirto com retomada, né, e o meu emprego era fazer retomada, e hoje eu estou desempregado, né? E estou aí para fazer um bico aí de qualquer outra retomada de qualquer outro parente. Então, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos com umas retomadas para fazer aqui na região metropolitana de Minas Gerais. Bora lá? Bora, se for para amanhã, vamos se ajeitar logo hoje que a gente estamos prontos aí para ajudar. Eu tive uma reunião lá no Sem Teto, né? Do povo de rua, e conversando justamente sobre isso, né? A gente temos que participar de reuniões, né? Participar da teia, tanto de agroecologia como lá na minha região, né? Mas a gente temos que ter essas organizações pensando em estar praticando as ações. E eu, se o povo estiver organizado, eu faço questão de estar junto também para colocar um pouco da minha estratégia, né? Para a gente junto fazer com que ele sinta a alegria de conquista de seus territórios também. Aonde a universidade me chamar aí para a gente estar junto, eu estando com a minha perfeita saúde, pode contar comigo que eu estou junto com vocês. Cacique da mata, onde tu anda? Cacique da mata, aonde tu anda? Na mata escondido, descendo uma tanga. Na mata escondido, descendo uma tanga. Fazendo um pedido que meu pai manda. Cacique da mata, aonde tu anda? Cacique da mata, aonde tu anda? Na mata escondido, descendo uma tanga. Fazendo um pedido, meu pai manda. Fazendo um pedido.